Bolsonaro faz barulho com as pautas espúrias dele como voto impresso. Mas o real risco às eleições neste momento vem mais do Congresso do que do presidente. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindo ao meu canal. Aproveita que você está aqui, já se inscreva, clica no sininho também para receber as notificações. Curta e compartilhe este vídeo aqui, a gente vai levando a discussão sempre mais longe. A gente acompanhou nos últimos dias, últimas semanas, debate sobre voto impresso, Bolsonaro espalhando fake news, o inquérito que teve no TSE, a briga sobre a votação, se perdeu na comissão, depois foi levado a plenário. Bolsonaro botou tanque na rua no dia do voto impresso, mas enfim, com muito barulho, a votação ainda não acabou, tudo pode acontecer nesse momento que eu estou gravando, mas tudo indica que o voto impresso não será aprovado pela Câmara dos Deputados. Pelo menos é isso que prevê o próprio Bolsonaro, o deputado Felipe Barros, que é o relator do projeto, enfim. Acredita-se que ele não será aprovado. Então toda aquela discussão, toda aquela bravata, as motociatas, as passeatas, protestos, lives, tanque, aparentemente não vai dar em nada. Ao mesmo tempo, na calada da noite, sem live, sem protestos, sem motociata, sem exército, sem ameaça nenhuma, o Arthur Lira, e na verdade a Câmara dos Deputados, aprovou em comissão especial um projeto de mudar radicalmente a forma como a gente elege políticos aqui no Brasil. Uma verdadeira nova reforma eleitoral aí. Um pacotaço cheio de bombas e muito mais perigoso, portanto, do que aquilo que o Bolsonaro chamou a atenção, porque a gente nem viu nada disso, a gente nem discutiu. Uma das medidas, por exemplo, é mudar o sistema de eleição no Brasil para o distritão, a eleição de deputados no Brasil. Seria pelo modelo do distritão. Como é que funciona o distritão? Tem os candidatos de vários partidos ali concorrendo, os candidatos mais votados, no caso de São Paulo, 70 candidatos, os candidatos mais votados levam a vaga na Câmara dos Deputados. Ué, Joel, mas não é assim que é uma eleição? Já não é assim que funciona? Não, não é assim. Hoje em dia a gente tem um sistema no qual o voto ele é partilhado entre os partidos. Você vota num candidato ou vota em vários candidatos do partido recebem os votos, aqueles votos vão para o partido, e se o partido tem votos o bastante para eleger um ou mais candidatos, ele distribui esses votos entre os candidatos do partido de acordo com uma lista que é chamada de lista aberta, que significa o quê? Dentro do partido, o candidato que recebeu mais votos, ele é o primeiro a receber uma vaga se o partido ganhar uma vaga. Se depois dele ter ganho a vaga ainda tiver votos no partido para um segundo candidato se eleger, o segundo mais votado leva os votos e assim você determina como se elegem os candidatos, tá? Para deputado no país. É o método de lista aberta, né? Esse método tem várias vantagens, tá? Com relação ao distritão. Primeiro ponto que o distritão faz. O distritão ele vai tornar grande parte dos votos que nós, eleitores, dermos, inúteis. Hoje em dia funciona assim. Digamos que eu votei num partido, num candidato de um partido, tá? Sei lá, Partido Novo, PSOL, Rede, qualquer partido. O meu candidato não se elegeu, mas o meu voto serve para ajudar a eleger outro candidato desse partido que tiver tido mais votos do que ele. Em partidos minimamente coesos, que minimamente têm uma filosofia, representam alguma coisa, isso cria uma solidariedade. Isso significa que, ok, talvez o meu favorito não tenha sido eleito, mas eu ajudei outro que não é assim tão diferente dele, está no mesmo partido, comunga de certos ideais. No distritão, não. No distritão é todo mundo contra todo mundo, é cada um por si. Eu posso ter dois candidatos do mesmo partido, eles não estão nem aí um para o outro, eles não se ajudam. No sistema atual, você pode ter, por exemplo, um candidato com muitos votos, outro com menos, e esse com menos ajudou a eleger o que tem mais votos. Ou então, dois candidatos com uma boa votação, mas nenhum deles espetacular, podem até os dois se elegerem. No distritão, não. Você vai ter que ter votos espetaculares para se eleger. E se alguém do seu partido ganha um voto, pô, esse é um voto que você perdeu. O cara do meu partido é parecido comigo, então eu quero roubar os votos dele. Não existe mais solidariedade nenhuma. O sistema atual tem um pouco de competição, sim, dentro do partido, porque você quer estar acima da lista, mas também existe a solidariedade. O voto de cada um ali ajuda os demais dentro do partido. O distritão
É pura competição dentro do partido. O que isso faz com as decisões dos partidos? No sistema atual, o partido faz sentido para ele ter muitos candidatos. Porque mesmo um candidato que não ganhe muitos votos ajuda a eleger outros. No distritão, não. Muitos candidatos vão então, provavelmente piorar as suas chances. Porque um candidato que tem poucos votos, aquele voto vai ser perdido. Aquele voto não vai ajudar ninguém. Aquele é um voto que eu, eleitor, que eu dei para aquele candidato, não serviu para nada. Então não faz sentido nenhum você ter muitos candidatos. É melhor ter poucos que você acha que vão ganhar muitos votos na eleição. Da mesma maneira, um candidato que é muito votado e que ganha mais do que os votos necessários para ser eleito, hoje em dia ele ajuda outros candidatos do partido dele, aquele campeão de votos, que ajuda outros que às vezes representam um grupo minoritário, uma bandeira que não é tão grande assim, mas que tem alguma margem relevante de votos e que são ajudados por um candidato estrela que conseguiu aí milhões de votos. No distritão, não. O candidato estrela teve milhões de votos, aqueles votos a mais que ele teve não serviram para nada, não vão ajudar ninguém, nem mesmo da legenda dele, a se eleger. Tá? Então os partidos vão ter menos candidatos, o voto do eleitor, grande parte dos nossos votos como eleitores vai ser totalmente descartado, não vai servir para eleger ninguém, e isso vai dificultar muito, por exemplo, a renovação política. Por quê? Porque quem que são os candidatos que mais se beneficiam e que mais têm potencial de conseguir esses votos estratosféricos para se eleger? Acima de tudo, político que já tem cargo. Porque se você já recebeu o voto popular, é mais fácil você conseguir depois. Então esse é um grupo. Outros grupos, muito ricos, que podem pagar muito na campanha, e muito famosos, seja da TV, sejam youtubers, sejam redes sociais, o pessoal que grita mais, que faz mais estardalhaço, que consegue crescer muito numa campanha eleitoral, esses se beneficiam. No sistema atual, esses caras se dão bem? Podem se dar bem, sim, mas eles vão pelo menos ajudar outros, que vão ter outros perfis também a chegar lá. A gente vai ter, no caso do distritão, uma Câmara só de velhos caciques bons de voto e youtubers, ou estrelas de TV. Vai ser basicamente isso, os perfis de candidato que a gente vai estar priorizando cada vez mais. Então o distritão vai criar uma situação, porque as pessoas reclamam muito, né? Não, mas pô, o distritão enfraquece o partido, não enfraquece? Enfraquece muito. Mas o partido não é uma coisa ruim, partido não é aqueles caciques que que não estão nem aí para nada e tudo. Tem muito partido que é ruim assim. Mas tem partido que é bom, e tem partido que é sério, e tem partido que tenta melhorar e criar e se tornar algo relevante, que carrega uma ideologia, carrega uma bandeira, carrega um grupo de valores. O distritão destrói qualquer incentivo para um partido sério continuar existindo. O distritão tem incentivo para você lançar as estrelas da vez. E quando a gente elege as estrelas da vez, esse é o motivo final para você achar isso ruim, o que chega no Congresso, afinal? Hoje em dia, com dezenas de partidos, o Congresso, como a gente vê, já é quase inadministrável. É muito difícil negociar. Com um monte de candidato que basicamente está acima do partido, porque se elege só com o seu voto e ponto final, você vai ter uma Câmara ainda mais ingovernável. Uma Câmara com 500 estrelas individualistas, cada um pensando no seu. Esse é o grande risco que a gente corre com um modelo como o do distritão. Por isso ele é um enorme atraso para o Brasil. E é um atraso trágico. Porque a gente teve reformas eleitorais recentes que nem tiveram tempo de maturar ainda. A gente teve, por exemplo, a proibição das coligações proporcionais, que era um abuso. No passado, você votava num candidato de um partido e esse seu voto talvez nem fosse para o seu partido. Talvez fosse para um outro partido que estava na coligação. Isso, sem dúvida, era um abuso enorme. Hoje em dia acabou com isso. Um avanço. Você valoriza daí os bons partidos. Você tira o incentivo da legenda de aluguel, que era o que existia, só me coligo minha legendinha de aluguel ali com outro partido, tento eleger alguém ou não, negocio meu tempinho de TV ali no meio e tanto faz. Agora não. Acabou com isso. Você fortalece partidos fortes. Você tem a cláusula de barreira, que em 2018, 2022 até 2026 vai estar se tornando cada vez mais estrita e que vai exigir um desempenho mínimo dos partidos para que eles continuem existindo. Então você tem mecanismos em operação já saneando, já melhorando as nossas eleições. E querem bagunçar tudo. Curiosamente também, junto do distritão, tem até uma proposta que eu acho interessante, mas acho que de supetão não tem a menor chance de discutir isso, que é o voto preferencial. Posso até discutir isso em outro momento, mas acho que a chance disso aí ficar é zero. Mas você tem também a volta dessas coligações proporcionais.
à volta dessa possibilidade de que um partido X se alie com um partido Y que não tem nada a ver com ele e acabe os votos de um, ajude a eleger gente do outro, favorecendo, portanto, pequenas legendas de aluguel que vivem de sugar recursos públicos. Mas, Joel, peraí, não faz sentido. Se a gente vai votar, vai ter o distritão, que é cada candidato por si, qual o sentido de haver coligações proporcionais no distritão, já que não tem essa transferência de votos, já que não existe nada disso? As duas coisas não batem, né? E não batem mesmo. E sabe por quê? Porque essa medida do distritão provavelmente não vai ficar. O voto preferencial que eu citei aqui, só de nome também, provavelmente não vai ficar. São mudanças muito grandes na forma como se conduz a eleição. O que provavelmente vai ficar são esses pequenos retrocessos, dos quais esse pacotaço está cheio, no uso do fundo partidário, na fiscalização, na punição de quem quebra as regras eleitorais, na possibilidade das coligações proporcionais. Isso eu aposto que fica disso aí. E isso é o retrocesso. Isso significa dizer as reformas paulatinas, consistentes dos últimos anos, vamos sofrer um enorme retrocesso e voltar para como era antes, em que não havia quase controle nenhum, em que valia essa esbórnia de partidos que não representam nada, são mais de 30 partidos, sem a menor necessidade e que criam um caos de governabilidade no nosso país quando chegam no Congresso. Esse é o risco aqui. Esse é o risco de deixar tudo nas mãos de um Congresso tão fortalecido como o que a gente tem agora, com um presidente tão fraco. Um presidente que nos tira o foco por meses, com bravatas, com live, com tanque, mas quem está dando as cartas nesse país é o Arthur Lira. E olha o que ele está nos jogando. Ele pode não falar coisas tão feias, ele e outros candidatos, e outros deputados, do Centrão, podem não ter discursos abertamente golpistas, mas estão dispostos, sim, a comprometer a saúde da nossa democracia em nome dos seus interesses fisiológicos. A gente tem que estar atentos a isso e protestar contra esse pacote de reformas, se eu não me engano, integralmente. Não sei se algo se salva ali, mas, a princípio, nenhuma dessas mudanças é minimamente desejável e a gente tem que ficar de olho. O barulho está de um lado, mas às vezes o perigo está do outro.